pensando no que eu traria para este momento, né? A nossa liderança sabe de que a gente elencou diversos temas. E aí eu achei engraçado que algo que queimou no meu coração foi exatamente um tema que eu ainda não tinha colocado lá, mas de que de alguma forma estava implícito. Sabe, eu fiquei pensando, Senhor, qual é o versículo-chave desta pregação? Eu tenho tanto conteúdo para trazer, eu quero tanto falar sobre fogo, paixão e lágrimas. Eu quero tanto falar sobre o Senhor, tem tantos pontos que eu pensei, mas quando eu estava, depois de tanto orar, de tanto pensar, de tanto meditar, de repente, no último momento que eu pensei assim, vou com o que eu já tenho, o que eu já preparei, o Senhor foi e falou, esse versículo. E eu falei, é isso. Esse versículo sumariza claramente aquilo que eu queria transmitir. Porque, sabe, eu tinha algo no meu coração que eu queria transmitir para vocês. Eu queria falar para vocês de que, sabe, muitas vezes nós temos vivido um cristianismo, que ele é um cristianismo meio assim, sabe? Meio assim, sabe? Sabe esse cristianismo meio tipo assim, muito normal para ser cristão? Porque sabe que é uma coisa que acontece? Eu gosto muito de uma frase de um pregador famoso que ele diz assim, olha, quando o diabo não conseguiu matar a igreja e destruir a igreja, ele falou assim, então sabe o que eu vou fazer? Se toda vez que eu mato um Marte, nasce uns 20 no lugar, né? Como nós temos uma famosa frase, quem gosta de missões sabe, de que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Se eu não consigo matá-los e destruí-los, tem uma outra estratégia. Eu vou esfriá-los. Eu vou esfriá-los. E aí começa a entrar muito dessa mentalidade de, olha, você é cristão, você pode ser cristão, só que não faça barulho na rua. Não faça estardalhaço aí ao seu redor. Não atrapalhe o pessoal que está no seu trabalho. Fica de boa. Quem já ouviu isso? Eu já escutei muito isso de pessoas que dizem para você assim, ei, você pode ser cristão, só que de preferência na sua casa. Você pode ser cristão, mas só que de preferência dentro da sua igreja, das 4 paredes da igreja, porque sabe, fora ali na sociedade, não vai rolar. E aí, o que acontece? Satanás, como ele sempre fez, começou a pegar aquilo que justamente Paulo reconhece em Timóteo. Ele diz, ei, eu me recordo da sua fé não fingida. Fala para a pessoa do seu lado, não fingida. Eu achei fraco, mas a gente vai melhorar. Gente, uma fé não fingida significa uma fé onde eu não estou preocupado com performance. Uma fé onde eu não estou preocupado com quem está ao meu redor. A minha preocupação com a pessoa que está do meu lado é, quer queimar junto comigo? A minha preocupação com as pessoas e a sociedade que está ao meu redor não é se eles vão me aceitar quando eu for lá e falar que Cristo é o único Deus e não existe outro. A minha preocupação é, você vem? Porque eu estou indo. Essa é a preocupação verdadeira. Essa é uma fome genuína pelo Senhor. Sabe, isso começou a queimar muito no meu coração quando eu comecei a escutar um homem de Deus que eu amo muito esse ministério dele. Infelizmente ele já faleceu há quase uma década, mas um missionário americano que veio para o Brasil chamado Gregory McNutt. Eu tenho citado bastante ele para as pessoas que estão ao meu redor, então se você é do PG Rise, você já escutou eu citar um pouquinho a respeito dele. Né? Já tem algumas pessoas que reconheceram. Por que eu estou citando esse homem de Deus? Eu estou citando esse homem de Deus porque uma coisa que eu reconheci nele, eu quero ter. Sabe, ele era, eu não sei se vocês já ouviram falar de Leonard Ravenhill, mas Leonard Ravenhill é um dos maiores pregadores e avivalistas por poder da história, né? E nos Estados Unidos e outras regiões. E ele era um discípulo desse Leonard. E o Gregório, ele veio para o Brasil e ele criou um ministério chamado Fogo, Paixão e Lágrimas. E ele pregava com aquele sotaque americano, de tal maneira que eu comecei a falar, cara, eu acho que eu sou empolgado, mas eu não estou tão empolgado quanto esse cara ainda. Eu posso ser um pouco mais empolgado, eu posso ter um pouco mais de amor, eu acho que Jesus merece mais. Eu acho que Jesus é um pouco mais digno da minha entrega. Eu acho que eu posso ir mais profundo. Eu acho que tem mais fogo. Existe algo mais que eu posso entregar ao Senhor. Tem mais nível de consagração que eu posso ter ao Senhor. E foi quando eu comecei a pensar assim, cara, eu preciso me preparar
para que a minha fé não seja fingida. Para que a minha fé não seja uma fé falsa. Para que a minha fé não seja uma fé como aqueles que diziam: ó Paulo, eu estou com você, estamos aí, toma essa oferta, Paulo, estamos juntos. Mas quando foi a hora da dificuldade, quando Paulo disse: tome parte dos meus sofrimentos, como eu tomo parte dos sofrimentos de Cristo, essa pessoa saiu correndo. Tiveram amigos íntimos e próximos de Paulo. Amigos íntimos, gente. Pensa no seu melhor amigo, sua melhor amiga. Na hora do vamos ver, quando você está para ser perseguido, preso, espancado, perseguida na sua faculdade por causa do seu cristianismo, essa pessoa dá as costas para você. Foi isso que Paulo passou. Sabe? E por que eu falei que esse subtítulo dessa mensagem seria Em Guarda? Tem um motivo para isso. Sabe, enquanto nós orávamos e meditávamos e queríamos muito uma palavra específica do Senhor para este tempo, para a nossa geração e para o Rise, me veio uma visão. E eu quero compartilhar essa visão com você. Para que você entenda que este ministério tem um propósito. Esse ministério, ele não está aqui para colocar um nome em inglês bonito e falar assim: olha como a gente é, nossa, legal. Sério? Acho que tem mais, não tem? Vamos ter uma fé não fingida? Eu quero ter uma fé não fingida. Então, a visão que eu tive foi mais ou menos o seguinte. Eu havia feito uma ilustração para o ano da palavra e tinha uma espada, né, nessa ilustração. E depois eu via que todas as coisas na espada saíam. Eu falava: tá bom, Jesus, vai mostrando o caminho então, hein? Beleza? E aí eu via essa espada e eu via alguém guerreando com essa espada. Só que de repente eu via como essa espada ficando encurtada, pequena. Falei: uai. E de repente essa espada agora me parecia mais uma espada de brinquedo, porque parecia que essa pessoa estava brincando e não estava realmente lutando. E depois disso, me parecia que ela estava mais apanhando e não estava conseguindo se defender. Eu nunca lutei com espadas ou coisa do tipo. Por mais fã de Star Wars que eu seja, ainda assim, eu não tenho nenhuma habilidade com este esporte. Se você faz esgrima, você tem a minha admiração, porque realmente eu não sei fazer isso. Já lutei judô quando eu tinha 7 anos de idade. Então você pode perceber que a minha habilidade de luta não deve ser lá essas coisas. Mas você já deve imaginar que se você estiver num ringue, se você estiver numa batalha, se você estiver numa luta de boxe, você precisa ficar em guarda. Fala para a pessoa do seu lado: em guarda. Não. Você vai falar mais uma vez com energia agora. Porque você precisa entender. Você está numa luta. Em guarda. Agora sim, melhorou. Sabe por que em guarda? Porque me parece que a gente esqueceu o que Jesus fez. Me parece que a gente esqueceu o que a segunda carta de Pedro vai falar, que é: ei, estejam sempre dispostos a defender a razão da fé de vocês. Ele não está falando assim, de vez em quando alguém te perguntar. Não, sempre, o tempo todo, dispostos, preparados. Sabe, Pedro vai falar para a gente: ei, andem como peregrinos nesta terra. Ele não está falando para a gente assim: olha, andem como se vocês pertencessem aqui, porque vocês são daqui. Não, Jesus disse: vocês não são deste mundo. Vocês não são daqui, vocês se esqueceram. Então, Jesus, ele vira para a gente e ele traz uma noção clara, escatológica. O que é escatológica, Rafa? Do fim dos tempos. Escatologia é a teologia, a área da teologia especificamente, que estuda o fim dos tempos. Então, se você for abrir lá em Mateus 24, 25, você vai ver alguns elementos que Jesus vai colocar ali para a gente. Eu não vou ler tudo, mas uma das coisas que ele vai falar para a gente ali é que, ei, fiquem atentos aos sinais dos tempos. Fiquem atentos e preparados ao sinal dos tempos, porque, ei, vocês sabem identificar. Que geração é essa que sabe identificar quando vai chover, quando as nuvens estão se ajuntando, mas não sabe identificar os sinais da volta do Filho do Homem, do Filho de Deus? Sabe, e isso começou a queimar no meu coração, porque eu comecei a falar: cara, talvez a gente não tenha entendido ainda a urgência da mensagem e a urgência de viver o Evangelho verdadeiramente. E porque nós não entendemos a urgência da mensagem, nós não entendemos o nível de entrega e de violência que a gente tem que ter com esse evangelho. Porque me parece que a gente vive um evangelho que é assim: eu vou vir no culto, e depois disso, quando eu vou sair lá para fora, eu não vou fazer mais nada. Não, eu vou falar de vez em quando com alguma pessoa, o que já está melhor do que a maioria, mas aí você, sabe, se resume a momentos.
não se resume a um momento, deveria ser como um estilo de vida constante que flui como rios de águas vivas. O que a palavra diz? A palavra diz de que aquele que receber o Espírito Santo, aquele que receber a vida eterna, a vida nova, do interior dele jorrará rios de águas vivas. Uau, rios de águas vivas? Ele não está falando gotinha de água viva, gente, por favor. Ele está falando de rios. Amém. Gente, sabe, rios de águas vivas, eu nunca tinha ido há um tempo atrás. A gente teve aqui uma galera da Life Shape, né, que são alguns missionários que vieram dos Estados Unidos e outros de outras partes do Brasil, que estiveram aqui conosco. E eles compartilharam bastante as experiências deles, nós pudemos compartilhar das nossas com eles. E eu nunca tinha ido para uma cachoeira, tipo assim, na minha idade agora adulta, mais crescida, eu não lembro de ter ido numa cachoeira. Eu fui depois, assim, né? Eu fui lá quando eu era pequeno, uma excursão da escola. Então, e aí eu fui lá, né, na cachoeira com a galera e tal. Até tem algumas pessoas aqui que eu acho que foram também. Alguém foi nesse negócio da cachoeira? Tem alguns bolts que foram, glória a Deus. Não estou sozinho nessa. E, gente, foi uma experiência muito maneira para mim, porque, olha só que maneiro. Talvez você esteja mais acostumado do que eu, mas eu achei maravilhoso. Então, eu vou contar a minha experiência. Posso? Tá todo mundo vivo? Todo mundo bem? Glória a Deus. Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência. A minha experiência foi assim. Estava a cachoeira lá longe e a gente está entrando no lugar. Tá bom, no Salto de Tiquira. Aí a gente está entrando. E aí a gente está entrando, a gente começou aqui, tá meio molhado. Eu falei, bem, é de se esperar, né? Mas está bem úmido, bem molhado no ambiente. Eu falei, tá bom, estamos perto de uma cachoeira, faz sentido. Aí a gente começou a chegar perto, eu comecei a perceber que eu comecei a ficar todo pingado de água. Eu falei, estamos chegando perto, não é mesmo? E a gente foi chegando mais perto, e daqui a pouco a minha roupa, eu não tinha nem chegado na cachoeira, chegou um ponto que a minha roupa já estava encharcada. Eu falei, uai, sabia que era assim, não? Podia isso? Eu já estava todo encharcado. Eu falei assim, não precisa mais tomar banho, né? Já tomei aqui o banho. Mas sabe, gente, uma coisa que é interessante é que quanto mais eu chegava perto, mais começava a ressoar no meu ouvido, fonte de águas vivas. Mais começava a ressoar nos meus ouvidos, que a sua voz é como a voz de muitas águas. Isso é Apocalipse, vocês estão lembrados de Apocalipse? Onde vai falar de que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Eu falei, eu estou chegando perto da voz do Senhor. E aí, beleza, eu fui chegando lá e quando eu vi a queda da água, o que estava realmente vindo, o tamanho do volume de água que vinha e a velocidade que ela descia e batia com a água, eu falei assim, rapaz, o negócio é patente. Porque eu não sabia que era tão forte assim. Eu falei assim, é bonitinho, deve ser um bocado de água ali e tal. E eu me surpreendi com uma coisa super simples, que é óbvia. Sabe, gente, rios de águas vivas não é, olha, uma aguinha que corre aqui, um córregozinho. Rios de águas vivas é uma identidade de filiação que flui do nosso interior. É um empoderamento do Espírito que flui do nosso interior, de tal forma, eu não consigo conter. Sabe, talvez nós não estejamos vivendo rios de águas vivas. Porque me parece que a gente está parado demais para graça demais. Vou colocar de um jeito que vai ficar uma frase um pouquinho mais clara. Me parece que a gente faz coisas de menos para graça demais. Faz sentido? Coisas de menos para graças demais. E sabe, eu fiquei pensando sobre alguns elementos que eu falei assim, cara, então como que eu posso ficar em guarda? Como que eu posso me levantar e me preparar? Como que eu posso viver esse fluir de águas vivas de constante? Uma coisa que eu já sei logo de cara que vai ser a consagração. Eu já coloquei na minha mente. Então, eu vou ter que colocar para a galera de que a gente precisa se consagrar. Mas eu acho que tem mais do que isso. Que uma consagração sem a verdadeira intencionalidade e sem a verdadeira defesa genuína daquilo que Cristo nos deu, ela se torna somente religiosidade. Ela se torna somente o que um jejum pode fazer, te deixar com fome e desintoxicar o seu sistema.
é bom, mas não é espiritual. Faz sentido? Então, eu fui lá para aquele texto a respeito da tentação de Jesus. Deixa eu pegar aqui. Nós temos Mateus capítulo 4. Em Mateus capítulo 4 ali para frente vai falar sobre as tentações de Jesus. E você vai entender por que eu estou falando sobre Mateus capítulo 4. Por que você está falando agora, Rafa, sobre as tentações de Jesus? Se você notar bem, ali está escrito assim que Jesus, no capítulo 3, versículo 16, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Uau, essa é uma visão espetacular. E aí ele continua, então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado em quem me agrado. Este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Esse ponto é importante para a gente. É bom a gente começar a perceber, quando a gente faz uma leitura bíblica, de que existem uma coisa chamada exegese. Exegese é quando você avalia o texto, a parte anterior, o contexto do texto, certo? E existem textos e versículos-chave que a gente precisa observar. Esse versículo do final é um versículo chave em respeito da identidade de Cristo revelada pelo Pai e pelo Espírito, confirmada pelo Espírito. Aí ele vai para as tentações de Jesus. Ele está ali escrito, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. Uai, não entendi. Então Jesus foi levado pelo Espírito. Não, peraí, está errado. Não pode ser. Então Jesus foi levado. Não foi Satanás que levou ele lá? Não foi Jesus que foi dar uma caminhada? Foi pelo Espírito. Então, peraí, tem um detalhe aí, porque o Espírito Santo vai te conduzir a desertos, e você está achando que é só bonança. O Espírito Santo, depois que ele te enche, ele te confirma, ele te dá uma identidade, a primeira coisa que ele faz depois disso é te dar autoridade sobre aquilo que ele colocou sobre você. Só que para isso precisa passar por um deserto. Eu não estou falando aqui um jargão cristão de desertos, porque a gente costuma dizer, estou pelo deserto, estou ruim e tal, não sei o quê. Não. Eu estou falando sobre qualquer que seja a alegoria para você de entender deserto. Ali foi um deserto, não era isento de tentação, não. Foi cheio de tentação. O propósito dele foi ser tentado, mas nisso que ele foi tentado era para ser aprovado. E aí esse aspecto ressalta para mim, porque se você for ler o texto, por 3 vezes Satanás aparece para Jesus falando, o inimigo Satanás aparece para Jesus falando algumas coisas. E a primeira coisa que esse infeliz vai dizer é o quê? Versículo 3, capítulo 4, versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se és o Filho de Deus. A primeira coisa de que nós precisamos estar em guarda é perceber que o primeiro lugar que você vai ser atacado é na sua filiação e na paternidade de Deus. É na identidade de Cristo, é na identidade que foi dada para você. Toda vez que você pensa assim, eu errei e eu não posso mais pedir perdão, ou eu não vou mais aparecer com a minha cara na frente de Jesus porque eu estou muito envergonhado, parabéns, você acabou de cair no engano do inimigo. Você acabou de cair numa mentira dizendo, ei, se você é mesmo... Tão fácil enganar a gente, né? Outro versículo chave, só para eu também adicionar um pouco de base à minha tese nesse aspecto, é quando a gente vai falar ali em Gálatas. Paulo aos Gálatas vira e fala assim, ei, você estava indo tão bem, o que foi que desviou vocês da fé? Em outras passagens, Paulo vai virar para o povo que ele está escrevendo a carta, e ele vai dizer basicamente assim, ei, não se deixem levar por vãs filosofias, não se deixem levar pela enganação da lei, não se deixem levar pelo que estão dizendo aí. Se naquela época Paulo já estava tentando combater nestorianismo, caramba, 4, um monte de heresia,
Agora você acha que está suave, está tranquilão. Ah, o cânone da Bíblia está escrito, tem o meu NVI, NVT, NAA, o Caramba 4, está de bom, aí eu vou para a igreja. Estou safe. Não é o bastante ainda. Não é o bastante ainda. Para estarmos em guarda e realmente protegidos, e para que a nossa espada seja uma espada genuína, que possa defender a nossa fé, e que não só defenda, mas ataque e conquiste território, a gente precisa de um elemento muito importante. A gente precisa entender os lugares onde nós somos atacados. E entendendo os lugares onde nós somos atacados, nós vamos entender também os lugares em que a gente tem que ter uma fundação firme. Porque a primeira coisa que vai dizer é: se você é o filho de Deus, você tem sua filiação bem firmada? Você sabe mesmo que você é filho de Deus? Porque a primeira coisa que o diabo vai tentar tirar de você é isso. E viu como é fácil? Depois ele vem e fala: manda que essas pedras se transformem em pães. Eu não vou ler tudo direitinho, bonitinho, mas essa primeira parte vai vir sobre a necessidade de Jesus. Não foi exatamente o que o povo passou no deserto? Eles não estavam com fome? Mas mesmo assim Deus estava provendo todos os dias o maná. E eles ainda tiveram a coragem, a ousadia, no sentido tão negativo, de murmurar contra o Senhor e dizer: ei, você trouxe a gente aqui para morrer? Mas Jesus é o servo perfeito, o filho perfeito, que quando vai para um deserto, não fica murmurando. Ele fala: não só de pão comerá um homem, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está colocando um princípio. O segundo ponto que ele vai falar é: se você é filho de Deus, se joga daqui de baixo, está tranquilo, porque está escrito, né, Jesus? Que os anjos vão impedir que você tropece em qualquer pedra, você não vai cair, você não vai se machucar. O segundo aspecto que ele vai tentar tirar de você é exatamente o caráter de Deus. Porque nisso daqui, ele está tentando e dizendo assim: pode falar lá para Deus que ele vai te proteger, porque você pode andar aí de qualquer forma, você pode aí se jogar de penhasco, porque Deus vai te proteger, porque senão ele não é um bom Deus, né? Se não está escrito na palavra dele que ele ia te proteger, que ele ia fazer aquilo. Você percebe como facilmente ele quer quebrar a sua confiança na integridade de Deus? Ele quer quebrar a sua confiança no caráter e na integridade de Deus. E o terceiro ponto que ele vai passar ali, ele vai falar assim: se você me adorar, eu vou te dar todos esses domínios, todas essas nações, todo esse dinheiro, todas essas riquezas. Foi exatamente o que Daniel passou. Gente, lendo Daniel é espetacular, porque Daniel, frente ao rei da Babilônia, fala assim: dobro não. Valeu. Você quer me dar presente? E não foi só um rei, foram 3 reis da Babilônia que Daniel passou. Pelo menos 3. Ainda estou lendo. Mas ainda pelo menos 3 reis até esse momento, onde Daniel vira e fala assim: não dobrarei os meus joelhos. Você quer me dar presentes do teu reino e dar toda essa glória aí? Eu não quero. Jesus foi exatamente uma figura de Daniel, uma figura de José, uma figura de um homem fiel, para mostrar para nós que nós não devemos nos dobrar quando é entregue ou tentativa de entregar para nós aquilo que a humanidade mais deseja, que é poder, que é riqueza, e são as coisas deste mundo. Está fazendo sentido? Sim? Glória a Deus. Então, você pode depois pegar e discorrer sobre esse texto, mas uma coisa maravilhosa é que depois Jesus vai virar e falar assim: retira-te, Satanás. Vira para o teu irmão e fala assim: retira-te, Satanás. Pois está escrito: adore o Senhor, ao seu Deus, e só a Ele preste culto. Então depois o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Rafa, por que você está falando disso? Sabe, quando eu li isso, eu falei assim: cara, eu poderia ter pego Estevão, que é um maravilhoso defensor da fé. Ele é um exemplo de fogo, paixão e lágrimas. Eu poderia ter falado sobre Filipe, onde ele foi literalmente transportado para um lugar completamente alheio e guiado pelo Espírito, prega para um eunuco etíope e depois some de novo e desaparece. Esse cara era fiel, porque ele tinha que saber o que ele estava para falar ali.
Ele chega ao ponto de falar para o eunuco assim: entendes o que lês? Você entende quando você lê essa palavra? Fala a verdade, você entende o que está aqui? Porque é importante de que, cara, olha o que o eunuco diz: como que eu vou entender se ninguém vai me explicar? Filipe sabia entender e interpretar o que estava na palavra. É um parênteses aqui rápido para você pensar assim: cara, você sabe o que está escrito aqui? Faz diferença para você? Transforma você? Você tem isso aqui como a sua espada genuína para você se defender? Você está em guarda, com as guardas levantadas, protegido das obras do maligno e das mentiras do maligno, e com isso aqui nas suas mãos, porque Jesus sabia de cor e salteado. Estevão sabia de cor e salteado desde os tempos de Abraão até a redenção de Cristo. Paulo, quando vai fazer a sua defesa, lá em Atos 17 ou 20 e poucos, ele vai dizer assim, sobre todo o processo, todo o período. Ele não vai falar assim: tem uma partezinha aqui onde um cara tal, né, famoso Jesus ressuscitou. Não, ele fala todo o Antigo Testamento, basicamente resumido. Será que a gente sabe isso? Será que você está preparado? E voltando para a tese principal, eu queria trazer esse aspecto porque se eu sou atacado nessas áreas, significa que para que eu tenha uma fé genuína, uma fé perigosa, uma fé que não se contenta com uma falação bonita, que não se contenta com o que alguém falou numa pregação, ou o que foi visto no TikTok, ou que eu li rapidamente, superficialmente a palavra. Ei, eu gosto muito, porque o Leonard Ravenhill, lembra que eu citei lá atrás? O Leonard Ravenhill tinha jovens que vinham a ele pedindo discipulado, falavam assim: nos discipule, nós queremos andar com você, caminhar no teu ministério. E ele, beleza, vai aí. Né? Ele chamava as pessoas para estar com ele. Sabe o que as pessoas faziam para entrar no ministério do cara? Eles ficavam 6 meses dentro de uma cabana, fechados, orando e jejuando, e lendo a Bíblia. Caramba, quando foi a última vez que a gente parou 20 minutos para ler a Bíblia? Quando foi a última vez que a gente parou para contemplar a Escritura e conhecer mais da face de Cristo? Quando foi a última vez que a gente olhou para esses pontos como os que estão aqui escritos em Jesus? Jesus não é o exemplo perfeito, não é isso que ele é, o exemplo de fé para nós, até a própria oração que ele faz, ele é um com o Pai, ele não precisa pedir nada para o Pai, e ele ainda ensina como é que a gente tem que pedir para o Pai. Exemplo perfeito de submissão, de servo, de filho, de amigo, e ele está falando isso daqui, os pontos em que o próprio Cristo foi tentado. Você devia ter isso firmado. E eu estou aqui hoje para instaurar não só uma questão de você entender o que está escrito no texto, mas instaurar uma crise em você, de que você comece a olhar para si e falar: caraca, peraí, eu tenho realmente uma confiança fiel, poderosa, firme, na rocha da filiação que eu tenho em Cristo? De que eu sou filho amado em quem Ele tem prazer? Essa frase que está sobre Jesus é sobre nós também. Nós temos que ter essa percepção, nós temos que ter essa fé, nós temos que ter um desejo de conhecer o Senhor de tal maneira que tudo que possa se dizer a nosso respeito é fogo, paixão e lágrimas. Sabe? Então, 3 pontos que eu quero que você, se você estiver anotando, ótimo, se você não estiver anotando, anote. Mas eu queria deixar para você 3 pontos importantes para você lembrar deste momento aqui que a gente está conversando. O primeiro é de que o lugar de tentação é o quê? Identidade e paternidade. O segundo é de que o outro lugar de tentação é sobre o caráter de Deus. Será que você, talvez por tantas situações, não começou a duvidar do caráter de Deus? Será que Deus vai mesmo prover para mim? Será que Deus mesmo vai realmente fazer isso? Será que Deus vai realmente fazer aquilo? Será que Deus é bom mesmo para perdoar os meus pecados? É tudo mesmo, é 99. Será que eu já passei desse limite? Eu acho que assim, sabe, gente, está na hora da gente começar a ter uma fé que vai e conquista. Uma fé perigosa. Uma fé que não se amedronta. Uma fé firmada nesses pilares, que é tão perigosa.
John Wesley, um dos maiores avivalistas de 1740 e poucos, ele começou um avivamento que gerou a igreja metodista e é uma das maiores igrejas evangélicas protestantes que tem no mundo. Começou um movimento de avivamento e que depois culminou no movimento pentecostal e que depois foi o movimento que mais conquistou pessoas para Cristo na história. Você tem noção da dimensão disso? Esse cara estava disposto a dizer: tira tudo de mim. Esse cara estava disposto a dizer: me dê almas, me dê fume por almas, me dê a Inglaterra, me dê tudo aquilo que o Senhor quiser conquistar, porque eu estou disposto a ir, eu estou disposto a queimar, eu tenho uma identidade firmada no Senhor, tão firme, tão poderosa, de que os que estão ao meu redor vão ter que reconhecer isso e conhecer ao Senhor. Era tamanho o poder nas reuniões de Wesley, que enquanto ele pregava, tinha gente que começava a cair no espírito sem nem fazer nada. As pessoas começavam a tremer sem nem fazer nada. Ele teve que reconhecer o mover do Espírito genuíno nisso. E o terceiro ponto, onde você precisa ter uma identidade firmada e um princípio estabelecido no teu coração, é voltar lá para aquilo que eu falei para você, de um senso escatológico. Você não é deste mundo, e as coisas deste mundo e o poder não podem cegar os teus olhos. Porque para eu ter uma fé não fingida, bem baseada, sólida, a ponto de Paulo comissionar Timóteo e falar assim: ei Timóteo, eu só confio em você para fazer isso, porque você entendeu, você tem uma fé não fingida, você tem a base que eu te dei. Mantenha acesa a chama do dom que eu coloquei em você pela imposição das minhas mãos. Sabe? Faz sentido isso? Então esse ponto aqui é o ponto de nós não sermos deste mundo. É o ponto de nós entendermos que existe uma urgência, que não dá tempo mais de nós vivermos como uma igreja religiosa, parada, chata e fria. Sabe, enquanto eu pensava sobre isso, eu pensei assim: então a gente está fazendo alguma coisa de errado. Se essa espada não está conseguindo batalhar, então a gente não está conseguindo fundamentar, então a gente não está conseguindo realmente fazer a diferença. Sabe, quando foi a última vez que você fez uma oração perigosa, que parte de uma identidade de falar assim: cara, eu estou tão cheio de Deus, ou eu quero tanto Deus, eu não sou nada, mas eu quero tanto Deus que eu quero transformar a região ao meu redor. Sabe, o próprio John Wesley falou assim: mas eu não acho que eu tenho toda essa fé. E um discipulador virou para ele e falou assim: então vai sem fé, vai na base da obediência. Porque talvez a cura que você está precisando, talvez aquilo que você está buscando, não está antes de você obedecer, está depois de você obedecer, está depois de você entrar no deserto, está depois de você ser aprovado enquanto vai. Porque senão fica parecendo assim: eu tenho que ficar ali passando pela intercessão, pela sala de cura 1 milhão de vezes e não vou poder fazer nada. Cara, posso te falar uma coisa? Se liga, não é uma coisa que eu vou aqui criticar você, mas assim, eu amo interceder por vocês, eu amo interceder pela Indizes, eu amo ser parte do profético e orar e pessoas serem curadas emocionalmente, espiritualmente, pessoas que estão quebradas. Mas deixa eu te falar uma coisa: quantas vezes você vai passar pela intercessão, quantas vezes você vai esperar alguém colocar a mão sobre você para você realmente começar a obedecer o que Deus tem para você? Quanto tempo? Quantas vezes você vai ficar esperando lá o pessoal colocar assim: vai, coloca a mão na minha cabeça, porque tá ruim, estou no deserto. Pô, então atravessa o deserto, irmão. Pô, então fala assim: eu não sei o que está acontecendo, eu não sei como, mas eu confio no caráter de Cristo, eu confio no caráter do meu Pai, eu confio de que Ele proverá, e eu vou passar por isso com uma fé firmada e com fogo, paixão e lágrimas que incendeiam o meu coração e me constrangem para ter uma fé não fingida, para ter uma fé genuína, para ter uma fé embasada. Guarde isso. Talvez aquilo que você está esperando acontecer seja do outro lado da obediência que você tem que ter.
Porque Jesus foi obediente ao ser guiado pelo Espírito ir para o deserto. Timóteo foi obediente. Paulo foi obediente enquanto estava em cadeias, ao ponto de se alegrar de estar preso. Paulo vai chegar ao ponto de dizer assim: considero tudo como esterco, considero tudo como nada, considero tudo lixo frente à revelação da graça e da glória do Cristo ressurreto. Se o louvor estiver aí, já pode começar a se posicionar, por favor. Sabe, o meu desejo para nós, como Rise, não é que nós tenhamos roupas legais, não é que nós possamos ir nos maiores e mais legais eventos que tem por aí, não é que nós possamos vir na igreja e pular aqui na frente e a gente, nossa, que legal, o pessoal é animado, né? Os jovens são animados. Essa animação devia ser fruto e não trabalho. Tudo que nós fazemos e tudo que é demonstrado para os outros devia ser fruto, algo que eu nem forço a acontecer, porque é fruto de uma fé que já tem em mim, de um coração que já arde em mim, de algo que já tem no meu coração que me incendeia. Faz sentido? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Cristo, teve um cristianismo com lágrimas que lavaram a sua Bíblia, que lavaram os seus escritos, que você não conseguiu, sabe, conter isso? Mas que não foi porque você foi curado, não foi porque você estava na necessidade e Deus vem soberanamente e maravilhosamente, como Ele sempre faz, e te abraçou. Quando foi que você se envolveu de verdade com a causa do Evangelho? Sabe, eu acho que o que Paulo está querendo dizer para a gente, e o próprio Cristo nos demonstrou, é de que Ele está falando para a gente assim: ei, você não tem que viver uma vida com Jesus, a vida é Jesus. Você não tem que viver uma vida cristã, a vida é o cristianismo. Não tem outra coisa, não tem outra opção, gente. Não tem outra opção. Então a gente precisa começar a entender a densidade da graça, o tamanho daquilo que nos foi dado e a responsabilidade que nos foi dada, e assumir uma posição. Sabe, rise significa ascensão, ascender, se levantar, se posicionar. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite.